Oi, oi, oi! Meu nome é Alessandra Fernandes e hoje no nosso podcast eu trago dois convidados super especiais, a Marília Silva e o Rafael Gonçalves. Nossos convidados de hoje vão falar sobre o programa IT for Girls, que tem como objetivo e a intenção de incentivar mulheres na área de tecnologia. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Marília. Oi, Ali, Obrigada, obrigado. olá. Ai, gente, é um prazer mesmo, né? Para vocês que estão nos ouvindo, a Marília e o Rafael são da NTT, empresa que é parceira da HackOne, e os dois tiveram, né, começaram esse projeto IT for Girls, e eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente o que é esse projeto e da onde surgiu essa ideia. Claro. Bom, eu vou te dar o contexto mais geral e aí a Ma consegue te aprofundar em relação ao programa, né, que ela desenvolve e ela lidera com muito cuidado e carinho. Mas a gente percebe, existe uma necessidade em relação a profissionais de TI que todo o mercado tem enfrentado após a pandemia, isso foi acentuado, mas existe uma projeção em relação ao mercado que existem mais de 800 mil vagas que serão abertas até 2025, conhecido como daqui a pouco, né? A gente já está acabando o ano, então faltam menos de 4 meses para acabar esse ano, mas o ano que vem tem uma perspectiva que nós vamos ter até 800 mil posições abertas no Brasil. Só no Brasil. Ano passado, nós tivemos a abertura de 130 mil vagas em empresas de TI aqui no Brasil, isso é um recorde gigante. Tendo em vista que a gente forma 45 mil pessoas nas universidades todo ano no Brasil, existe um gap gigante de profissionais para cobrir essas posições, né? E aí, quando a gente olha para o mercado feminino de profissionais, né, da nossa força de trabalho, vocês representam aí 51% da nossa população hoje ativa profissionalmente. Só que as empresas de TI possuem, em média, só 20% do seu quadro como profissional, como mulheres dentro delas, né? Então, a gente percebe que existe uma necessidade gigante versus pouca ocupação de profissionais femininas dentro dessas posições. E aí, por quê? Quando a gente estuda um pouquinho mais e buscou informações com pessoas que entraram em faculdades de TI ou que até tentaram ingressar, nós percebemos que tem muito problema ainda em relação à discriminação, preconceito, piadinhas de mau gosto. Não há inclusão verdadeira das mulheres dentro desse cenário. E tem muito problema dos homens, né? Talvez ah, por medo ou por qualquer outro motivo, não praticar assim, essa inclusão com elas. E a gente entende que é necessário que haja uma mudança nessa perspectiva, e para isso a gente começou a pensar como que a gente pode colaborar para demonstrar para as mulheres como de uma forma prática fazer essa transição de carreira e não ter que abandonar completamente a sua carreira que já possuía lá 30, 40 anos dentro de uma atividade para migrar para TI e começar do zero. Não havia essa necessidade. Partindo disso, né, a MA fez todo um estudo em relação às possibilidades e desenvolveu o IT for Girls. Legal. Sim. Ah, Má, então a gente quer ouvir, né, um pouquinho. Não sei, o pessoal que está nos ouvindo não sabe o background, mas a NTT e a HackOne, como eu disse, são parceiras de negócios, e vocês procuraram a HackOne num convite super especial para a gente fazer parte desse programa do IT for Girls, e obviamente na hora nós topamos e falamos, vamos embarcar com eles nisso. Acho que tem tudo a ver com o que a gente também acredita. E até mesmo, né, pelo podcast que eu tenho incentivado e também trazido aqui, né, mulheres para falar sobre a área de tecnologia, porque acho que é um tema que acaba sendo bem masculino e que às vezes a gente não tem onde achar, onde procurar mais informações e acaba ficando perdido. Então, me conta um pouquinho disso. Sim, acho que, o projeto do IT for Girls, né, veio aí de encontro a tudo isso que o Rafa disse, né, dessa, hã, de mesmo proporcionar, né, para as meninas essa oportunidade de ter contato com as áreas que a gente tem diversas, né, dentro da NTT, mas também dentro do mundo da tecnologia, né. Então, a gente percebendo tudo isso, né, que as meninas não, não estavam
engajando nas nossas academias técnicas, né, que é algo que a gente também trabalha dentro da NTT, com certificações e tudo mais. No IT for Girls, no ano passado, por exemplo, a gente queria demonstrar para as meninas, com o apoio, né, das nossas especialistas, né, que foram mentoras, tratando de assuntos diversos, desde infraestrutura, arquitetura de soluções, vendas, pré-vendas. A gente deu dicas de recrutamento também para elas durante o processo, e a gente conta, né, muito com a parceria da ONG Woolmakers Code, que é uma ONG que tem esse poder de e tem um network muito grande de mulheres, né, ao redor do Brasil, que super engajaram com a gente. O ano passado a gente atingiu 2.000 mulheres, 2.000 Uau! inscritas, e esse ano a gente já tem mais de 3.400 inscritas, né. E no projeto agora, que a HackOne está entrando com a gente, a gente tem foco muito em cloud, cibersegurança e também desenvolvimento de software, vão ser 6 sessões, então a gente está bem animado de ter a HackOne aí como parceira e, de novo, com esse objetivo, né, de estimular mulheres a fazer transição de carreira, entrar para o mundo de TI e perceber que tecnologia também é um mundo feminino, né, que tem aí vários exemplos, dentro da NTT de profissionais maravilhosas e eu acho que, eh, esse ano a gente tem tudo para expandir ainda mais o projeto. Com certeza. E Má, sobre a edição passada, né, que a gente ainda não estava participando com vocês, tem algum caso, alguma coisa que aconteceu que vocês podem contar, assim, de alguém que, eu participei do IT for Girls, isso aconteceu na minha vida, eu tive a transição de carreira, algo bem bacana que vocês possam, assim, compartilhar? Rafa, tem algum caso que você queira compartilhar? Tem um caso que é muito emblemático para a gente, que é da Sayonara, Aham. que eu gosto bastante, porque tem várias questões sociais e muito características das mulheres, né? Nesse sentido que ela é uma mulher que se doou muito ao longo de toda a sua vida em função da sua família e para a criação do seu filho e fez tudo que ela podia para dar todas as oportunidades para ele. E em função disso, né, do seu trabalho, do trabalho do seu marido, conseguiram dar essas oportunidades para ele. E aos 44 anos, se eu não me engano, ela conheceu o IT for Girls e Uau! que depois das sessões de mentoria, ela ficou muito estimulada a fazer uma nova formação e compartilhou com o seu filho, que já era um desenvolvedor de software. E ele falou: Nossa! Mãe, se você quiser, eu É. aceito embarcar com você nessa jornada e eu pago para você a sua faculdade se você quiser retornar a estudar. E Ai, que lindo. rapidamente ela voltou para a universidade, começou a estudar e Aham. meses depois nós abrimos nosso programa de estágio. E ocasionalmente ela se aplicou e ela passou no nosso programa de estágio. E hoje ela é uma das Uau! nossas estagiárias dentro da NTT. Não acredito, que história linda! Que história linda! Você vê, né, que a oportunidade realmente de mudança de carreira, e quando você consegue entender que algo que você começou não necessariamente está definido para o seu futuro. A gente até falou aqui em outro podcast que às vezes a gente tinha isso, né? Estudamos para uma coisa e aquilo ali é para sempre. Então, eu comecei a estudar engenharia, então eu preciso ser engenheiro. E hoje não, a gente tem cada vez mais percebido que é possível ter uma migração de carreira, que não necessariamente você iniciou numa rota que você precisa ir até o final dessa rota. Você pode sim migrar de carreira e acho que a tecnologia ela abre muitas vertentes. E aí, falando sobre vertentes, aí eu queria que você explicasse um pouco, Má, como que funciona de fato o programa, né? Eu sou mulher, estou ouvindo e estou interessada, no programa e quero eventualmente conhecer um pouco mais, saber como vai funcionar. Eh, Acho que o o início, né, a gente tem as inscrições abertas aí na nossa landing page, em parceria com o Uhum. Makers Code. Se inscreva, é aberto para todas as meninas que queiram participar. Só precisa ter mais de 18 anos, que é o nosso limite que a gente colocou, mas de qualquer outro requisito não existe, né.
você que tem interesse em participar e gosta de entender mais sobre tecnologia, ou apenas curiosa sobre o Uhum. tema, seja bem-vinda, né, se inscreva. E aí, né, eu acho que é importante falar da parceria que a gente tem com a HackOne, que essas meninas, né, durante essas 6 mentorias que a gente vai ter agora em agosto, elas vão se preparar para um exame, né, que a gente vai fazer de seleção, e depois elas vão concorrer a 150 bolsas, em desenvolvimento de software e 100 bolsas da HackOne em cloud e cibersegurança. Então a gente está bem animado com eh, esse ano, né, de realmente encaminhar elas para uma formação e não só estimular elas a entrar para o mundo da tecnologia, realmente dar um caminho aí para elas seguirem, né, e se qualificarem profissionalmente. Não, isso é muito importante, né, até a gente falar um pouquinho sobre essa parceria que, quando a gente ficou sabendo, né, a gente falou como que a gente poderia participar e realmente agregar. Então essas bolsas vêm para, as mulheres, né, que conseguirem ali vai ter conta um pouquinho, vai ter ali uma seleção, né, depois que participar desses dias dessas mentorias, depois no final vai ter a seleção de quem realmente vai participar das bolsas, não é isso? Exatamente. Como eu disse, a Uhum. gente já tem mais de 3.400 meninas inscritas, e ao Então total são assim, tá concorrido. e ao total são 250 bolsas. Aham. Então, a gente espera, né, que a maioria participe das sessões, Uhum. mas é de fato para premiar as que mais engajarem, né, o conteúdo, né, aprendido durante essas 6 sessões, vai estar, presente nessa prova de seleção que vai ser a NTT que vai realizar, né, elas vão ter um período para realizar essa prova, e aí a gente vai classificar as 250 melhores notas, né, que tiverem nessa prova, e aí a gente vai entrar em contato com elas e encaminhar elas para as formações da HackOne, e é mais ou menos esse o fluxo. Legal, muito bacana. E aí, Má, eu queria fazer uma pergunta particularmente para você, obviamente também em seguida para o Rafa, mas quando a gente fala assim de mulher e no mercado de tecnologia, sempre fica aquela dúvida de como essa pessoa conheceu. E aí eu perguntando para a Marília, como que você começou de fato na área de tecnologia? Olha, minha história é bem diferente. O Rafa tá rindo porque Por quê? é verdade, assim. Tenho uma graduação em história, eu sou Aham. historiadora. Uau, não E sabia. Gente, historiadora. Não, para vocês verem como que, isso é interessante, né, porque historiadora e aí tecnologia. Gente, não tem uma coisa não tem a ver com a outra. sim. Eu sempre tive muito contato com educação, né, é uma missão minha, assim, e tem, tudo a ver com o que a gente realiza, né, no NTT Academy, no IT for Girls. Então eu tive toda uma carreira voltada para educação, fui professora de história mesmo de chão, de escola pública, Aham. eh, trabalhei também em escolas de ensino internacional, high school, e depois eu comecei a me interessar muito por ensino corporativo, né, que é uma área, assim, mais específica, né. Eu já estava no ensino corporativo há algum tempo, e tinha um pouco a ver com tecnologia, porque eu fazia design instrucional, que é uma área bem específica ali dentro do design e tudo mais. Fazia mais o conteúdo, né, dessas formações aí corporativas. Fez para algumas empresas de tecnologia, mas também de, sei lá, gás, sabe, umas coisas, assim, bem diferentes. Eh, e aí surgiu a vaga da NTT, que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito até o momento. Uau. E então o Rafa reconheceu ali um potencial mesmo, né, desse meu compromisso com a educação, e eu acho que, assim, muito do processo de organizar o It for Girls ano passado foi o meu processo de entender um pouco de tecnologia também, porque, eh, a NTT tem áreas muito diversas e foi
é uma curva de aprendizado ali que demorou um pouco para me entender, né, dentro da empresa e também dentro do mundo de tecnologia em geral. Então eu acho que Aham. a trajetória do IT for Girls do ano passado foi um pouco da trajetória também de eu entender mais, sobre esse mundo. E eu acho que tá aí, né, gente, não nada é é impossível, uma historiadora pode vir fazer cursos, né, fazer projetos como esse, né, entender um pouco. Eu não sei nada de, sei lá, programação, às vezes os assuntos que as meninas trazem não entendo muito do que elas estão trazendo, mas acho que é um aprendizado aí eh, durante a vida mesmo e, assim, sempre ter curiosidade, né, ir atrás, eu acho que é importante. É importante também falar que não é só o técnico da coisa. Teve o exemplo da Marília, né? Tecnicamente, às vezes a gente não sabe muito, eu também não tenho skill técnica, mas tem a parte gerencial, tem outras vertentes. Então, por isso que é legal, assim, participem do IT for Girls, porque vocês vão entender realmente de tecnologia de um cenário mais amplo. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Rafa, e aí queria ouvir a versão dele da coisa, né? A Má falou que você enxergou isso na Marília, esse potencial dela, ó, Marília, venha para cá e faça parte aqui da equipe, vai dar tudo certo. Então ela disse ali que você enxergou potencial nela. Você como homem, sabendo desse preconceito, sabendo dessa dificuldade, mulheres da tecnologia, da onde surgiu isso, né, de você conseguir realmente trazer o mundo feminino para a coisa, falar, não, eu preciso ali também ajudar nesse processo e ampliar essa rede de mulheres dentro da empresa. Olha, você foi exatamente no ponto crítico em relação à profissão, porque quando a gente fala de hard skills, são habilidades que você aprende e você consegue executar muito rapidamente. Então, hard skill, se você se dedicar a aprender durante 6 meses, você tira da frente. Mas Uhum, as habilidades comportamentais são habilidades que você desenvolve ao longo da sua vida. Então, desde quando você é criança até a tua vida adulta e quando você se torna profissional, você vai desenvolver essas habilidades e cada pessoa tem habilidades diferentes, não é bom ou é ruim. verdade. Não tem problema, né? Desde que você saiba quais são suas habilidades, suas competências comportamentais mais desenvolvidas, você vai ter muito mais facilidade de você achar um emprego. Porque se você é uma pessoa comunicativa, você gosta de interagir, você é extrovertido, vai trabalhar com comunicação, vai trabalhar com marketing comercial e você vai ser super feliz. Mas se é o contrário, se você é uma pessoa analítica, uma pessoa introvertida que gosta de trabalhar mais sozinha, não faça isso, porque senão você vai gastar muita energia para conseguir trazer Sim, os mesmos resultados. Baseado verdade. nisso, o que que acontecia, né? Eu tive uma experiência alguns anos atrás que eu fiz uma viagem com uma amiga da empresa, a Raquel, e nós estávamos num treinamento e ela e uma outra colega do outro país começaram a pegar no meu pé, né? Porque eu sou responsável por recrutamento dentro da empresa também. E Aham, aí a gente precisa aumentar o número de mulheres, né? A gente precisa trazer mais essa inclusão e a diversidade para dentro da organização. E a gente sempre buscou fazer isso, né? Com muita energia. Porém, existe um limite em relação à inclusão, que chega no sentido de toda vez que a empresa abre uma vaga, ela quer resolver um problema. Para resolver sim, esse problema, é necessário que você tenha um perfil de uma pessoa que consiga resolver aquele problema. Então, tem que ter habilidades já para resolver aquela questão. Por mais vontade que você tenha, é difícil você conseguir trazer uma pessoa que não detenha todos os conhecimentos para resolver aquele problema específico, até porque a gente coloca esse recurso às vezes dentro de um cliente. Né? Então é muito mais difícil porque você não vai ter o controle total do dia a dia desse profissional. Então a gente chegou à conclusão que a gente precisava desenvolver mais mulheres na base, porque quando você vai contratar para posições júniores, aham, até plenas, é mais fácil. E aqui dentro da empresa também, da NTT, a gente tem um programa de estágio muito bem estruturado. Então, com o IT for Girls, a gente conseguiu falar mais sobre a possibilidade da transição de carreira para o mundo de TI, desmistificar que TI é só desenvolvimento de software, que também existe muito esse sim. conceito que TI é desenvolvimento de software. Ou se E não, quando só a gente assim, é fala computador, né? fazer Alguma coisa do manutenção, computador. Alguma coisa do computador.
instalar o Windows e o Office no computador, né? É. Aham. Com o IT4Girls, a gente conseguiu demonstrar que existem áreas como gestão de projetos. Uma mulher administradora de uma empresa, ou que faz contabilidade, ou que trabalha com áreas mais voltadas para back-office, facilmente consegue fazer uma transição. Claro, vai ter que estudar metodologia ágil, metodologia waterfall, metodologia PMI. Tem que estudar. Isso é a única certeza que todos nós temos dentro de TI. Sim, é TI você verdade. vai ter que estudar para sempre, todos os dias. Né? Se você é curioso e você tem essa determinação em buscar, né, o autodesenvolvimento através do estudo, TI é para você. Mas se você não gosta de estudar, vai ser muito difícil você conseguir evoluir. Não Baseado comece nisso, porque é difícil. exato. Existe as duas visões, né? Uma que é muito difícil, impossível, e a outra que eu vou entrar e vai ser fácil. Não. O que a gente traz a mensagem que sim, é para todos. Todo mundo que quiser, mas todo mundo que quiser pagar o preço. Assim como Sim. todas as profissões. Eu acredito que Exato, não exista profissão. dedicação, não tem. Eu acho que, né, a tecnologia ela assusta um pouco porque já tem aquele negócio do futuro, né? É muito do futuro, tem que estar sempre atualizada, mas toda profissão exige isso. Se você quer realmente ser um profissional de destaque, a gente prega muito isso na Hack One, e é verdade. Para você ter o diferencial, você tem que ter o campo de batalha, você tem que realmente dominar aquilo e ter o seu diferencial, que é o conhecimento. Exato. Demonstra seu protagonismo, né? O quanto você quer ter a tua vida profissional, pessoal, nas suas mãos, não depender Uhum, de decisões de outras pessoas. Quanto mais você evolui tecnicamente no mundo de TI, mais você se torna único. uhum, O- É interessante quando a gente pensa que hoje a gente tem aí baixou o número de desempregados no Brasil, né, o índice de desemprego, para 8 milhões de pessoas, mas dentro de TI, às vezes a gente abre uma vaga para algumas tecnologias muito específicas, e quando a gente abre o LinkedIn, que é uma base no Brasil que tem 6 milhões de currículos, a gente acha uma pessoa, duas pessoas. E essas uhum. duas pessoas já estão trabalhando super bem, ganhando seus altos salários. Não vou conseguir tirar ele da onde ele está. É, assim, oportunidade tem, o que não tem é gente preparada. Então, acho que vocês que, né, estão ali com os projetos de educação, vocês conseguem também sentir isso melhor, que falta realmente profissionais capacitados para as vagas. Com certeza. E, Má, eu também queria saber um pouquinho o que que vocês esperam dessa nova edição, dessa edição desse ano, né, do Waiting for Girls, contar que começa, né, já tá pertinho ali, saindo do forno. Quais são as expectativas desse ano? Você falou, né, tem mais de 3.000 pessoas ali na base, mas o que que os parceiros, né, outras pessoas, o que que vocês esperam com cada vez mais crescendo esse projeto, trazendo outras parcerias? Acho que aqui atrás, né, de você, em cima, consegue ver todo mundo que está ali em parceria com a NTT. Me fala um pouquinho sobre essa expectativa. Ah, bom, eu acho que a expectativa desse ano, claro, crescer o número de inscritas, meninas que podem ser impactadas, né, de fato, com o que, a gente tem para oferecer para elas. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, não só delas aprenderem, mas também das nossas especialistas na NTT de compartilharem, né, o dia a dia delas. É algo muito importante que a gente traz durante o IT for Girls, de histórias de vida, experiências das mais diversas, curiosidades. Então a gente acaba muito reconhecendo também os profissionais que estão na NTT, que têm muito a contribuir, né, com Uhum. temáticas super específicas, e também ajudando as meninas, né, a entenderem mais sobre tecnologia. Então acho que é algo legal da gente trazer, né. Esse programa só seria, né, não seria possível se a gente não tivesse essas mentoras, né, dentro da NTT, dispostas a ajudar as meninas e responder, e adiciona no LinkedIn, responde dúvidas. A gente tem essa parte bem legal, assim, do IT for Girls, de criar mesmo uma comunidade, né. Inclusive, após,
cada academia, né, ou IT for Girls, a gente cria uma comunidade no Discord, onde elas podem Uau. compartilhar experiências. Surgem muitas dúvidas que elas respondem entre elas, às vezes, divulgam vagas, divulgam cursos, então é uma comunidade bem ativa, e a gente divulga também as oportunidades da NTT ali. Eh e esse ano, né, com a Hack One e também a One que vai trazer essas bolsas para as meninas, eu acho que a expectativa é que elas, consigam desenvolver ainda mais, assim, a gente dá o caminho, né. Olha, existe o cloud, existe cyber, existe, né, desenvolvimento de software, mas o que a gente faz com isso, né. Era algo que veio muito ano passado. Por onde que eu começo? Né. Tá, agora gostei dessa temática, quero me desenvolver, por onde que eu começo? Então eu acho que essa parceria com a Hack vem muito com isso de dar um caminho das pedras, né, de realmente, Exato. uma trilha, né, de desenvolvimento para elas, e de realmente, o objetivo é a empregabilidade, né, que elas consigam Uhum. sair do outro lado com uma formação relevante para o mercado. Eu acho que de forma geral, é esse o objetivo esse ano. Todas as expectativas aí. É, nós também estamos com as expectativas altas com esse programa, porque a Rakuan também acredita, né, até mesmo nisso que você falou de comunidade, de delas poderem se comunicar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente ingressa numa carreira, numa área, e aí, ingressamos sozinha, cadê o pessoal? E ali não, vão ter outras mulheres que também estão ali na curiosidade, um pouco às vezes na curiosidade, às vezes super interessadas, às vezes ingressando na área de tecnologia, e que você vai poder ali compartilhar. Poder compartilhar o que vocês estão aprendendo, trocar figurinha, vagas, oportunidades, e realmente criar essa conexão, essa comunidade com todas as outras mulheres. E aí, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rafa, sobre essa expectativa que a Má falou, mas sobre a parceria, né? O dia mesmo do evento e como que vai ser essa distribuição de conteúdo, como que vai ser os temas mais relevantes que você pode compartilhar um pouco com a gente. A gente está super entusiasmado, claro, né? É a primeira Aham, vez que a gente vai fazer o evento presencial de abertura. legal. Acredito que isso, a possibilidade depois da pandemia de nós termos esses encontros também, ele é marcante porque a gente consegue vivenciar essa experiência e também ver pessoalmente ali para o grupo, né, pequeno que nós teremos, que estarão lá conosco no dia do lançamento, mas poder conversar sobre essas motivações das participantes, das dificuldades que elas vivenciam, e a gente Aham. conhecer também mais profundamente o que elas esperam de nós, né, como provedores de conteúdos, para poder colaborar com elas, porque isso é super importante, a Ah, gente legal. criar É um aberto, né? planejamento prático, é aberto, Aham. né, para que a gente possa não criar coisas muito difíceis de aterrissar, né? Então, às vezes a gente cria treinamentos que tem muito conteúdo, mas que é um conteúdo muito teórico também que você não vai ter uma empregabilidade alta. Um ponto positivo que eu vejo na Hack One em relação aos conteúdos, que vocês são focados no hands-on. Então, como É. fazer a atividade, não simplesmente o Sair treinamento que você. preparado, né? Porque às vezes a gente você estuda algo técnico, e aí você sai, e aí você sabe muito o técnico, mas você não sabe trabalhar na área. Então a Hack One traz, né? Quando a gente traz os treinamentos, a gente pensa o profissional preparado para trabalhar. É como se ele estivesse aprendendo e já fazendo um estágio na área e pronto para resolver problemas, que é isso que é a intenção, já chegar preparado. Exato, porque quando você vai para uma entrevista técnica, né, com os gestores, eles vão abordar como você faz, e não qual é o Uhum, conceito. E exato. é esse tipo de habilidade que nós queremos desenvolver nas mulheres que vão participar conosco desses treinamentos, para que elas tenham maior facilidade na hora de uma entrevista. Muito Acredito que legal. isso vai ser super positivo dentro de todo o conhecimento que a gente vai abordar. E dentro de tecnologia, nós temos várias verticais de atendimento.
Uhum. Dentro do que eu falei anteriormente das habilidades comportamentais, né, versus as técnicas, essas participantes, essas mais 3.400 mulheres que estão inscritas, elas terão a oportunidade de analisar onde que elas se encaixam melhor. E também lembrando que é um primeiro passo. O mais importante é a coragem de você mudar e você aceitar esse desafio. Mas depois que você entra na área, a facilidade de você movimentar para outras áreas é muito mais simples, né? Porque você já faz parte desse universo, começa a compreender, né, de uma A forma mais cabeça clara. expande e você consegue saber ali, começar a ver onde você se identifica, se encaixa melhor. Por isso é importante ouvir, participar do evento e acho que a mente vai abrindo e você vai começar a entender melhor onde dá para se encaixar, independente da área que você esteja hoje e mesmo que você não saiba absolutamente nada de tecnologia. Exato. E se você ainda tem, né, está nos ouvindo e você ficou motivada, mas ficou com aquele pontinho de segurança, entra aí no Uhum. teu LinkedIn, entra no Google e procura quantas vagas que existem hoje na área de TI, porque vocês vão perceber a demanda que existe e eu posso assegurar para vocês que tem poucos profissionais versus a necessidade que nós temos. Então, é sempre uma grande oportunidade você entrar numa empresa de tecnologia por vários motivos, mas um deles que algumas empresas ainda mantêm é a questão de você poder trabalhar home office. Então, seja 2 dias na semana ou, né, um dia na semana que seja, mas nós sabemos que isso é um micro-universo dentro das empresas que existem no Brasil, porque a maioria precisa trabalhar presencial, mas a possibilidade de você ter um dia ou 2 dias para você trabalhar dentro da sua casa e você fechar o seu notebook e poder cuidar da sua família, do seu filho, ou você poder ir para academia e ter uma vida pessoal, qualidade de vida, é muito importante. O home office, ele é muito saudável para todos nós, nos ajuda bastante a ter esse equilíbrio das nossas vidas, e as empresas de TI acabam tendo muito mais oportunidades nesse sentido que qualquer outra, né? Com certeza. E também falando de futuro, é realmente um futuro, né? Tecnologia, e é aquela área que você com certeza oportunidades não faltarão. Então, acho que isso traz uma segurança também em termos de futuro, que também é super positivo. E para encerrar, eu queria agradecer você, Má, queria agradecer você, Rafa, muito obrigada. Obrigada por ter convidado a Hack One para esse projeto tão especial. Desejar que seja um sucesso mesmo e que muitas mulheres ingressem. Também, se você está ouvindo a gente, tanto pelo YouTube quanto Spotify, eu vou deixar o link, né? Se caso vocês ainda quiserem se inscrever no programa, apesar de já ter muita gente tá concorrido, né, Má? As vagas. Ainda dá tempo de se inscrever e vai ser um prazer ter você ali, mulher que está nos ouvindo e que tem interesse de saber dessa área ou ingressar e mudar a sua carreira. Queria encerrar com você então, Má, com um convite também e palavras finais para a gente encerrar o nosso podcast. E fica aqui meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço, Alê, e obrigada pela oportunidade da gente explicar mais sobre o projeto aqui. Eh, então, encerrando, né, convidando todas as meninas a se inscreverem, entrem lá na nossa landing page, se inscrevam, vamos ter 6 sessões durante 2 semanas, então cola com a gente, que acho que vai ser sucesso. Com E certeza. aí, estamos aguardando também você e o Lucas, né, para falar um pouquinho lá nas 2 sessões que vocês vão participar, então é isso. Rafa, muito obrigada. Deixo também as palavras finais com você e a gente encerra o nosso podcast de hoje. Ali, quero agradecer bastante você, One, Lucas, né, por estar conosco dentro dessa jornada aí de inclusão, né, de trazer mais mulheres para dentro da indústria de TI. Acredito que para que a gente possa ter um mundo muito mais conectado, sustentável, né, e justo, né, com maiores oportunidades para todo mundo, né, dentro do país com tanta desigualdade, a gente tem uma ferramenta que é a inclusão de profissionais dentro de uma indústria onde se paga salários bons, onde você tem um propósito de carreira incrível
e que só precisamos para isso compartilhar um pouco do nosso tempo, do nosso conhecimento com essas pessoas para viabilizar essa inclusão. Então, parabéns para vocês, para a Hack One, por estar junto conosco, né? E qualquer outra pessoa que queira compartilhar seu tempo e conhecimento com essas pessoas, vai no LinkedIn, né, abre essa oportunidade para fazer mentoria. A gente precisa fazer um pedacinho só, disponibilizar 1 hora da semana, 1 hora no mês que seja, para a gente conseguir fazer uma mudança social no nosso país. Poxa, muito legal, gente. Parabéns novamente pelo projeto, que é incrível, e conta com a Hack One. Obrigada. Valeu, Ali. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.